Fala, GG, nós vamos estar dando início a mais uma videoaula e hoje nós vamos estar falando sobre o desenho plano e altimétrico em AutoCAD. Vamos estar falando também acerca de curvas de nível e também do corte do terreno, ou seja, os seus perfis. Então nós vamos falar sobre o que é o plano altimétrico. O que é um levantamento planialtimétrico? Levantamento planialtimétrico é um documento que descreve com exatidão como que o terreno se encontra, com as suas medidas planas, seus ângulos e as diferenças de nível, ou seja, a sua inclinação. Então, com essas informações, o arquiteto pode fazer um trabalho de melhor qualidade, fazer um projeto de melhor qualidade. Então, o levantamento plano e altimétrico, quando a gente olha numa planta, a gente não consegue perceber quais são as alturas, os níveis ou os caimentos que existem naquele terreno. E aí, com o plano e altimétrico, isso fica bem mais simples de ser visualizado. Então, para deixar bem claro aqui como que a gente vai fazer isso, eu peguei um exemplo aqui de uma figura que é bem conhecida de todos nós, que é o desenho de uma figura de um chapéu de aniversário, aquele cone que a gente colocava na cabeça nas festas de aniversário. Então, através desse cone aqui, eu vou estar falando e exemplificando acerca das curvas de níveis e como que elas são projetadas no desenho plano e altimétrico. Então, vamos imaginar que você tendo aquela figura daquele cone, você projetasse esse cone em um plano. Então, você teria o que? A figura de um triângulo. Na verdade, esse triângulo nada mais, nada menos do que a representação do perfil do cone. Então, você olha aí e vê um triângulo, mas na verdade, isso daí é a representação de um cone. Então, se a gente pegasse esse cone e começasse a fazer nele cortes transversais ou planos, como que ficaria? No primeiro nível, a gente colocaria um plano, no nível outro plano de corte. Então, nós teríamos aqui 3 níveis de corte neste cone. Então, como que ficaria a representação disso em plano? Em planta, nós teríamos o seguinte. Neste primeiro nível, que eu chamei de nível 1, nós temos a base do cone, representada por essa linha azul. Subindo mais um pouco, nós teríamos um segundo plano, representado aqui por essa segunda cota de nível, que eu chamei de nível 2. E aí nós teríamos aqui essa linha verde, representando aqui pelo círculo verde. E um último e terceiro nível, que seria aqui representado pela essa corzinha roxa, seria o nível 3. Então, aqui seria o nível mais baixo na linha azul, um intermediário na linha verde e um mais alto na linha 3 aqui, representado pelo plano 3. Então, seria esses 3 níveis desse nosso cone aqui. Então, de sorte que a parte mais baixa é a base, intermediária verde e a mais alta do cone aqui, representado por essa cor mais roxa. Então, nós teremos aqui primeiro nível, no verde, segundo nível e no roxinho, terceiro nível. Então, primeiro nível azul, segundo nível verde, terceiro nível roxinho. Então, imagine que a gente pegasse esse cone e a gente fatiasse ele, fizesse cortes nele, cortes transversais aqui, paralelos à base, nós teríamos aqui esses cortes sendo representados neste cone. Mas só que na natureza, nem tudo é perfeito assim como o cone. Como seria na natureza? Assim, você teria uma montanha, né? E nessa montanha a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer esses mesmos cortes nesta montanha. E aqui a gente vai representar cada corte desse a 20 metros de altura da base, ou seja, dessa superfície aqui. Então, a superfície de referência aqui, que seria a nossa base da montanha, 20 metros a gente faz o plano a mais 20 metros, ou seja, a 40 metros de altura, o plano B, e a 60 metros de altura, o plano C.
De sorte que lá no cone, quando a gente rebatia, a gente só via círculos, mas aqui a gente vai ver realmente o perfil dessa montanha, como que ela é. Então, quando a gente vê o perfil dessa montanha, a gente vai ver exatamente o que? Então, a gente tem aqui a base da montanha, representada pelo nível 0, que a gente pegou como superfície de referência, nível 0. Então, nós temos o nível 0 e esse aqui é o perfil dessa montanha no nível 0. Logo em seguida, num plano de corte a 20 metros acima, nós vamos ter este ponto aqui. Então, este aqui seria o perfil equivalente a 20 metros de altura desta montanha. E mais acima, a 40 metros, nós teríamos este centro aqui, 40 metros, esse perfil na parte laranja, amarela aqui, de 40 metros. E logo em cima, na parte de 60 metros, nós teríamos aqui este outro perfil menor, que seria a representação da parte mais alta aqui, que seria no plano C. Então, a 0 metros, nível da montanha ou a base da montanha. Um plano A, plano de corte a 20 metros, está representado aqui, cota de nível 20. 40 metros, plano de secção aqui, o plano B, que está representado a 40 metros de altura, que seria curva de nível de 40 metros. E o plano C, plano de corte aqui C, a 60 metros de altura do nível 0. Então, a gente tem aqui o plano C. A linha de nível, a curva de nível que representa esse corte do plano C. Então, esses planos são planos horizontais. E aqui são os 3 planos A, B e C. Esses planos horizontais são cortados na mesma equidistância, ou seja, todos eles a cada 20 metros. E é assim que a gente representa as curvas de nível. E o que são curvas de nível? Curvas de nível são recursos de desenho gráfico capazes de representar na planta o relevo, ou seja, as nuances do terreno. Na prática, representam as elevações e depressões do terreno. Ou seja, se a gente olhasse um terreno simplesmente em sua planta, a gente não sabia se esse terreno está descendo ou se está subindo, se tem um declive ou um aclive. Então, quando a gente faz as curvas de nível, a gente consegue interpretar melhor esse terreno, sabendo se ele está subindo ou descendo em determinada direção. Como que a gente gera essas curvas de nível? A geração das curvas de nível são linhas curvas fechadas provenientes da intersecção de planos horizontais com a superfície do terreno. Então, a gente traçou aqueles planos de corte horizontais no terreno e a gente consegue ver como que está aquela curva de nível ali representada no plano horizontal. Cada linha representa um plano horizontal, portanto, todos os seus pontos possuem a mesma altitude. Ou seja, naquela curva de nível e naquele plano ali, todos eles possuem a mesma altitude. Por exemplo, naquela linha de 40 metros, naquele plano, todos os pontos têm altitude de 40 metros. A diferença de altitude ou equidistância entre as curvas é constante. Então, você não pode criar curvas de níveis com diferentes cotas para o mesmo plano, para o mesmo terreno. Então, se você adotou 10 metros, tem que ser 10 em 10 metros. Se adotou 20 metros, de 20 em 20 metros. Ou no nosso caso aqui, que a gente vai adotar de forma nos terrenos em centímetros. A gente vai ver isso logo nos próximos slides. Aqui está aqui nossa montanha cortada a cada 20 metros. Plano de corte A, B e C. Planos horizontais de corte. Aqui está a representação do perfil dessa montanha em cada uma das seções, tanto na de 0, 20, 40 e 60 metros. Agora, se a gente fosse fazer isso daqui
e lotear essa nossa montanha. Como que ficaria? Eu tenho um terreno. Então, imagine que a gente pegasse aqui e cortasse um terreno na parte dessa montanha aqui. Fosse lá e a gente adquirisse um terreno de forma didática aqui, representando nesta montanha. Então, a gente ia ter o quê? A gente ia ter as mesmas curvas de nível da montanha passando por dentro desse nosso terreno. Então, aqui a gente ia ter a curva de nível de 0 metros, a curva de nível de 20 metros, a curva de nível de 40 metros e a curva de nível de 60 metros. Então, como que ficaria isso se a gente pegasse e deixasse o terreno? Então, o terreno em evidência ficaria assim. Curva de nível de 0 metros, curva de nível de 20 metros, curva de nível de 40 metros e curva de nível de 60 metros. De sorte que se eu andar da minha direita para a esquerda, nós vamos estar subindo no terreno. Ou seja, eu saio aqui de uma posição negativa, chego ao nível 0, vou até o nível 20, depois ao nível 40 e 60. Lógico que aqui a gente pegou um exemplo representado em metros. Mas como isso aí ficaria no AutoCAD? No AutoCAD a gente teria assim, e a gente não representaria isso aqui em metros, mas em centímetros. Então, como ficaria? Então, a gente teria aqui o nosso terreno com as curvas de nível 0, mais 20, mais 40 e mais 60. Então, nós teríamos aqui curva de nível 0, mais 20, mais 40, mais 60. Então, esse aqui seria um terreno que a gente representou lá. Aqui seria os extremos do nosso terreno, com as suas respectivas cotas de níveis também. Ficaria representado no caso desta maneira. E se agora a gente fosse fazer um corte nesse terreno, para mostrar como que é o perfil desse terreno. Então, a gente colocaria aqui perfil 1, P de perfil 1, faríamos um corte aqui, perfil 1, ao longo desse terreno, e aí a gente ia ter o quê? Que este corte, que vai representar o nosso perfil do terreno, vai estar entre a posição menos 12 e menos 14. De sorte que se a gente fosse localizar este ponto aqui, a gente teria o quê? Mais ou menos aqui no centro seria a posição de menos 13. Então, menos 12, menos 13, menos 14. Então, eu teria aqui a posição de menos 13, então esse ponto aqui vai estar aproximadamente entre menos 13 e menos 14. Então, eu saio da posição menos 14, subo, chego na posição de nível 0. Continuo subindo, chego na posição de mais 20. Continuo subindo, chego na posição de 40. Continuo subindo, chego numa posição entre 40 e 60. Aproximadamente 50 aqui, quase que no centro, entre essas duas cotas de nível. De sorte que se daqui para cá eu estiver andando, eu vou estar subindo. Saio da posição 40, vou passar pela posição 50 e vou chegar aqui na posição 60 dessa cota de nível. Então, é assim que a gente avalia este perfil. Então, como que vai ficar esse perfil no corte? Se a gente fosse desenhar no CAD, ele ia ficar... Se a gente adotasse a nossa cota de 20 aqui para ser a nossa cota de base, ou seja, eu quero deixar o meu terreno na cota de nível igual a 20, então o que eu faria? O que estivesse acima dessa cota de 20, eu faria um corte no terreno. E o que estivesse abaixo dessa cota de 20, eu faria o aterro. Então, aqui nós selecionamos a cota de 20 para ser minha cota base, minha cota de nível base, e aí a gente vai ter aqui o perfil. Então, ó, perfil neste ponto aqui do terreno, ele é igual a
menos 135. Aproximadamente entre o 12 e o 14, menos 13 aqui, menos 13,5. Subindo um pouquinho, eu chego neste ponto, a gente está em o nosso ponto zero. Subindo o terreno mais um pouco, a gente vai chegar aqui no nosso ponto de cota de número 20. Continuando subindo, a gente vai chegar aqui na nossa cota de número 40. E continuar subindo mais um pouquinho, a gente vai ter o final do terreno, que é exatamente este pontinho final aqui, uma cota aproximadamente de mais 51. Então, vocês reparem que conforme você caminha neste terreno da sua direita para a esquerda, o terreno vai subindo, ele vai crescendo de altura, ou seja, a sua cota de nível tende a aumentar. Então esse foi mais uma videoaula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.